Olá pessoal, sou João Raposo, sou constelador sistêmico e como no dia 8 de novembro a gente fez uma vivência prática na cidade de Bauru sobre o tema ansiedade, eu queria fazer um resumo de tudo que foi falado sobre esse tema que eu considero que é um tema muito atual, né? Porque a gente vive numa era em que todos falam sobre ansiedade, mas poucos entendem o que realmente a ansiedade quer mostrar para a gente. E a ansiedade ela não é o problema, como eu sempre digo em todos os meus vídeos, ela é uma mensageira, ela grita o que o corpo sussurra por muito tempo. E quase sempre essa mensagem tem a ver com uma coisa: a fuga da gente mesmo. Então hoje eu quero te convidar para uma jornada para você entender melhor a ansiedade sobre uma nova visão, uma nova ótica que eu quero dar aqui para vocês, né? A visão sistêmica, a visão emocional e no final eu quero te mostrar um caminho prático para que a gente possa também encontrar com a nossa paz interior. E isso foi muito falado lá, né, na vivência que a gente fez no dia 8, né, e espero poder fazer muito mais vivências como essa. A gente fez também no dia 17 de setembro, foi muito legal, né? E a gente falou lá que a ansiedade é uma fuga da gente mesmo, né? A gente precisa entender como que a ansiedade funciona, porque a maioria das pessoas ansiosas é, é vista como até preguiçosa, né? Hiperativa emocionalmente, aquelas que trabalham demais, aquelas que se ocupam demais, fugindo de sentir, né? O workaholic, aquele que não foge do trabalho, ele mas acaba fugindo de si mesmo, né? E nessa fuga ele acaba trocando o silêncio interno por uma agenda superlotada. É, mas ali não existe produtividade que vai substituir o vazio que não é escutado por ele mesmo, né? Por isso que a ansiedade é uma forma do corpo falar para a gente, né? Ei, você não está mais presente em você mesmo. E aí o que acontece? A ansiedade é um mecanismo de fuga, né? Quando o mal-estar aparece buscando um alívio, mas acaba não buscando uma solução. A gente come, a gente bebe, a gente compra, a gente busca prazer imediato, mas aliviar não é resolver. E esses mecanismos são anestesias sutis que nos afastam do verdadeiro contato com a dor. E quanto mais a gente foge, mais os sintomas acabam gritando, porque a ansiedade é o nosso corpo querendo ser ouvido. E o nosso corpo, ele fala, e a fisiologia do corpo diz isso, né? O corpo ansioso vive no sistema que a gente fala na fisiologia, né? No sistema simpático, né? Adrenalina, cortisol, taquicardia, tensão muscular, e o corpo entra num estado de alerta, como um animal da floresta que fica enjaulado. Mas o perigo não está fora, o perigo está dentro. A sensação é de estar preso em você mesmo. E quanto mais a gente tenta controlar, mais o nosso corpo reage. Por isso que o sistema imunológico fica enfraquecido, porque o corpo ele não nasceu para viver em um ambiente de guerra interna, ele nasceu para a gente fluir entre o alerta e o repouso, e o fazer e o ser. E isso eu falei muito lá na vivência, né? O quanto que a nossa infância gera uma desorganização no sistema, os traços de caráter de William Reich, né? Estudou muito isso, né? Porque a ansiedade ela tem raízes nessa desorganização do sistema familiar. Isso a gente entende isso com a constelação, porque uma criança hiperativa muitas vezes é uma criança que carrega uma tensão do ambiente, ela não tem
onde descansar, porque sente que precisa sustentar esses adultos. E se não há limite, a criança acaba perdendo o chão. O limite é o contorno que dá segurança. E sem limite não há estrutura. E sem estrutura há ansiedade. E a gente precisa, né? Eu tenho filho pequeno, assim, eu sei bem como é essa vida. Na vida adulta, a gente continua também tentando resolver o que o sistema familiar não organizou. E aí a gente acaba vivendo numa coisa que Karpman falou, que é o triângulo do drama. E na ansiedade, muitas pessoas se perdem dentro desse triângulo, é uma vivência até meio infantil, né? Um dia sente-se vítima, né? No outro, tenta ser o salvador de todos ao seu redor, e quando isso não dá certo, essas pessoas se tornam os perpetradores, os críticos, os controladores, os acusadores, né? E o ciclo se repete até que a pessoa perceba que ninguém pode salvar ninguém, né? A gente só pode se responsabilizar por a gente mesmo. E dentro de nós vivem esses sentimentos, né? A gente tenta esconder a raiva, a inveja, o medo, o ciúme, o ódio, a gente reprime e isso acaba se tornando a nossa sombra. Mas a sombra, ela acaba não sendo a nossa inimiga. A sombra é um motor de impulsão. Ela nos obriga a crescer porque o ego acaba tentando controlar essa sombra, mas ela sempre retorna para ser integrada, sempre está aparecendo para a gente evoluir. E o caminho não é lutar contra o que a gente sente, e sim a gente precisa acolher esses sentimentos, acolher, deixar que a sombra venha à tona para que a gente coloque luz com alegria, porque a sombra é apenas um pedaço esquecido sem luz. E a gente precisa pôr luz, luz da consciência naquilo, entender a nossa sombra, porque o aprendizado vem e sofrer faz parte da vida. A vida não é um comercial de margarina, todo mundo feliz o tempo todo, mas o sofrimento ele é um combustível para a gente aprender. E cada falha, cada dor é uma oportunidade da gente estar mais maduro, né? Quando a gente aceita o que não pode ser mudado, a gente encontra paz. Quando a gente age, mesmo sem vontade, a gente encontra força, a gente chama o nosso lado adulto para a vida e junto com a nossa criança acolhida, né? Porque por trás da ansiedade sempre tem esse grito, né? Que a gente não sabe se amar, mas o amor próprio ele começa com um estado de presença, estar aqui, agora, respirar, fazer uma coisa de cada vez e ter conversas profundas que curam relacionamentos reais quando a gente deixa de ser superficial. Porque a ansiedade ela não é um inimigo que a gente derrota. A ansiedade, na verdade, é um mestre, convida a gente para ter mais consciência. Quando a gente aprende a ouvir o nosso corpo, a respeitar o tempo, a olhar para dentro, a vida volta a fluir novamente. E o equilíbrio entre sombra e luz é o que traz essa verdadeira alegria. É isso, galera, que foi discutido lá no dia 8, né? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente por aqui por que esse vídeo foi bom para você. E é isso, a gente vai se vendo mais nos próximos vídeos, ok? Até a próxima.